Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tendo um excelente dia e bem-vindos a mais um Nerd 4.0 ou Nerd aos 40, ou como você quiser chamar esse canal. Esse vídeo, eu resolvi fazer um vídeo comentando 30 anos como leitor de quadrinhos, né? Porque eu vejo que meus alunos, até meus amigos, às vezes ficam perguntando: como é que você começou? Como é que era quando você foi adolescente e tal e tal? Então eu vou falar um pouquinho aqui como é que foi minha trajetória como leitor de quadrinhos, né? E como eu cheguei à coleção que eu tenho. Minha coleção não é gigante como de muitos aí que exibem, né? Até porque eu não tenho tanto dinheiro assim, não tenho tanto espaço. Então vou explicar por que eu nem tenho tantas quanto talvez eu deveria ter, certo? Então é o seguinte, por volta do ano de 1988, caiu nas minhas mãos uma revista dos Novos Titãs sem capa. E eu lembro que tinha uma história do Aquaman de roupa azul, do Etrigan e dos Titãs, né? Era um capítulo só de uma história dos Titãs, mas que eles levavam um pau danado do Exterminador nessa história. E eu fiquei um pouco impressionado, né? E eu fiquei curioso, quem são os Titãs, né? Eu fiquei mais intrigado ainda quem que era Etrigan, o demônio, né? Ainda lembro das rimas daquela revista, né? Ela falava uma coisa assim: minha alma arde na atrocidade circular, pois convocado fui a você resgatar. Preste atenção, mortal, o porquê. É alguma coisa assim. Muito legal, muito legal. Fiquei fascinado. E um dia, por volta de 88 para 89, não vou saber lembrar direito, estava passando com minha mãe em frente a uma banca de revistas e queria comprar uma revista. Só que não tinha muitas opções. Mas as opções que tinha, eu peguei um Capitão América, né? Era um especial contando a história do Capitão América de 160 páginas. E também peguei uma revista dos Transformers. Chegando em casa, gente, um garoto de 8 para 9 anos devorar aquilo ali. E o mais engraçado, como eu não tinha dinheiro para ficar aí lá comprando, né? Porque eu era uma criança, né? Meu pai e minha mãe não ia ficar dando esse dinheiro para mim ficar fazendo isso toda hora. Eu lia e relia a mesma revista várias e várias vezes. Até que eu comecei a passar sempre em frente às bancas e pedir meu pai para comprar uma revista. E a gente passou... ele falou comigo: então tá, vamos começar a comprar uma por mês, você quer? E se der para comprar mais uma ou outra, tudo bem. Aí foi onde eu cheguei lá e resolvi comprar a revista do Super-Homem. Eu gostei muito da capa dela, né? Então comprei. E era o Superman que estava se preparando para a saga do Exílio. Gente, isso foi tão marcante na minha vida que por isso que hoje eu sou tão fanático com essa saga do Exílio. Tem aqui, né, o ônibus importado do Exílio e sou apaixonado com a arte daquela época, o Dan Jurgens, né, Roger Stein, toda aquela galera ali, eles eram assim, para mim, eles eram assim gênios e ainda são. Os caras assim desenhavam um estilo do Superman que até hoje para mim é o estilo de desenho que mais me agrada. E eu peguei, eu comprei da Editora Abril toda aquela fase e aos poucos eu ia comprando uma revista aqui, outra ali, né? Aí comprava uma da Marvel, Super Aventuras Marvel, comprava uma do Titãs, comprava uma DC especial. Aí começou a surgir a DC 2000 e algumas HQs que eu ainda tenho aqui, ó, que ficam aqui nos baldes e nas cestas ou na parte de baixo da estante, são HQs que eu comprei naquela época, em 1990, 91, aquela série do Batman que começou no número 0 e foi até o 29, entre 91 e 93. Eu comprei essa série quase toda, algumas ainda são daquela época. Eu agora, depois de velho, eu devo ter, para repor, eu devo ter comprado uns 5 números para repor, porque na época, infelizmente, como aqui era banca do interior,
às vezes ou a HQ vinha e vinha uma e alguém comprava antes de mim, ou ela nem vinha para cá, né? A gente tinha casa aqui, que eu moro em Sete Lagoas, Minas Gerais, tinha casa aqui de amigos meus mais velhos, hoje em dia a gente conversa, eles iam para a rodoviária de Belo Horizonte, porque tinha uma banca muito boa lá, hoje em dia ela nem tanto, compravam a HQ que eles queriam, né? Porque lá era tipo um comic shop. E dali mesmo, eles nem andavam em Belo Horizonte, já pegavam o ônibus de volta para Sete Lagoas. Eles iam só na rodoviária, na loja e voltavam. Só para você ter ideia de como é que era o esquema. Aí eu tentei acompanhar o máximo que eu pude nos anos 90 das tendências que rolaram. Eu tentei acompanhar Superman, o que rolou com os Titãs, a Marvel, né? Tentei pegar aquela era toda do Massacre Mutante, tentei ler o máximo que eu pude, aquela época dos X-Men do Jim Lee, que ficou uma febre danada, tentei absorver o máximo que eu pude também, comprava uma HQ ali ou outra. Hoje em dia eu releio mais para repor aquelas HQs que talvez eu tenha perdido, além do fato de que a Editora Abril, todo mundo hoje em dia sabe dessas histórias que ela às vezes cortava quadros das HQs, né? Então às vezes você tinha uma HQ editada que ela não era 100% igual à original americana. Fase da Mulher Hulk foi uma que eu tentei pegar muito também. O que rolou do Capitão América, eu lembro que nos anos 90 teve Capitão América com a roupa preta, a Guerra das Armaduras do Homem de Ferro, as sagas da DC, né? A Armageddon 2001, Invasão, Zero Hora. Então peguei tudo isso aí, absorvi tudo isso aí nos anos 90. Por isso que hoje eu tenho a personalidade tão assim voltada a essas histórias. E como eu sou uma dessas crias de leitores da pós-crise, isso me ajuda muito hoje a me orientar em coisas que eu compro, né? Porque eu vivi aquilo ali, vivi a morte do Super-Homem, comprei a revista na época, fiquei louco na época, né? Vi no jornal, eu vi passar no jornal naquela época, eu lembro que eu vi, né? Hoje em dia eu não vejo relatos do que aconteceu, eu vivi aquela época, então tudo isso aí sempre foi muito marcante para mim. E à medida que eu podia, eu sempre comprei HQs e fui absorvendo o que eu podia, até por volta de 2002, 2003, porque nessa época aí foi quando eu comecei a fazer faculdade. Até então eu comprava regularmente o que eu podia, né? Que muitas coisas eu ainda tenho aqui. E comprava o que podia e acompanhava, sabia tudo que estava rolando. Até porque, além de tudo, né, a gente não tinha internet, mas eu comprava muitas revistas Wizard, comprei muitas revistas Heróis, que eram aquelas revistas que punham a gente a par das coisas, e até tinha uma publicação ou outra, que de vez em quando tinha especial, que contava o que rolava nos bastidores do mundo dos quadrinhos, do cinema, e aquela coisa toda. Mas quando eu comecei a fazer faculdade em 2004, eu passei por um período que eu andava tão quebrado na minha vida, mas tão quebrado, que eu acho que, hoje eu fico brincando, né, que eu passei uns 3 anos sem comprar roupa nova, tênis, né, eu mal tinha dinheiro para pagar o ônibus e os xerox dos livros que eu tinha que estudar, que eu tinha que fazer trabalho na faculdade e tudo mais. Só que por volta de 2006 para 2007, eu comecei a trabalhar e estudar. E por volta de 2007, eu comecei um emprego bacana, né? Eu comecei a trabalhar na redação de um jornal, trabalhei 8 anos nesse jornal, na redação, como designer gráfico e em algumas publicações, certo? E foi quando eu comecei aos poucos voltar a comprar HQs. Aí eu tinha passado por um período meio off, né?
E eu percebi que eu perdi um monte de coisa. Eu perdi aquela saga 52, né, que foram 52 revistas, que foi tipo uma odisseia da DC, né, encadernados que saíram, depois eu fiquei correndo atrás, e aos poucos eu fui voltando, e foi na mesma época que eu também comecei a ficar fissurado em bonecos, em action figures, né, colecionar. Aí então eu comecei a ter que dividir a coleção entre action figures e HQs. Foi quando eu comecei a conhecer outros personagens também, como Hellboy, né? Hellboy eu já conhecia, mas eu não tinha muita assim, muita coisa, né? Aí eu comecei a aprofundar mesmo depois dessa época. Juiz Dredd eu já conhecia, porque houve umas poucas publicações do Juiz Dredd por volta de 2019, 2000. Eu ainda tenho essas publicações aqui, inclusive eu levei elas para serem autografadas pelo Simon Bisley lá na Comic Con, né, de São Paulo, na CCXP, e assim, foi maravilhoso, né? Eu também, né, tive muitas HQs da Heavy Metal, né? Eu conheci publicações incríveis como Druna e Silver Saint, né? Peguei, absorvi tudo que eu pude. E nessa época, por volta dos anos de 2009, 2010, eu percebi que eu tinha perdido um monte de coisa e tinha percebido também que tinha muita coisa também do passado que eu também não tive muito acesso. Aí foi onde eu, assim, comecei a correr atrás, né? Eu já tinha computador em casa e era muito habilidoso para procurar coisas para download na internet, e foi onde eu criei um acervo digital assim absurdo. Hoje em dia eu tenho assim, eu tenho a coleção inteira do Super-Homem de scan de 1938 para cá. Tenho inúmeras coleções da Marvel da década de 60, de 70, que isso, inclusive, essas publicações me serviram e muito para pesquisas hoje em dia, que eu faço mestrado em linguagens, né? Então tudo isso aí foi muito, muito proveitoso. Aí de vez em quando eu entro ali, eu lembro que, nossa, teve uma fase dos X-Men que eu lembro que eu não sei como é que isso concluía. Aí eu entro ali e são publicações de mais de 20, 30 anos atrás. Aí hoje em dia não tem problema falar que a gente tem essas coisas digitais, né? Então eu vou ali, dou uma olhada ali e consigo entender o que rolou, tanto na Marvel quanto na DC, né? Então isso aí me fez ficar muito por dentro dos quadrinhos até então. E começou a época das lombadas, né? Muitas edições em capa dura, muitas edições que comemoravam coisas já lançadas. Então para mim foi uma festa, foi onde eu comecei a comprar muitas coisas que eu não tinha lido completo, eu só li em partes, ou que eu li completo, muitas vezes até emprestado de amigos. Aí foi onde eu completei a coleção do Sandman, foi onde eu consegui uma versão excelente do Watchmen, coisa que eu tinha lido naquela época. Cavaleiro das Trevas do Batman também, né, lindo na década de 90. Vou falar a verdade com vocês que acho que eu não entendi quase nada, né? Mas mesmo assim tinha gostado da história. Hoje em dia eu posso falar que eu devo ter lido Cavaleiro das Trevas umas 10 vezes. E toda vez que eu leio, eu encontro um detalhe diferente que o Frank Miller colocou naquela HQ. Por isso que eu não aceito ninguém falar mal de Batman, Cavaleiro das Trevas. Entre outras aqui, né? Então tendo formado na faculdade, me ingressando no mercado de trabalho e ficando um pouco mais à vontade para comprar coisas para mim, eu comecei a fazer compra de muita coisa, renovando coisas que eu tive no passado em formatos melhores e muitas vezes comprando republicações de coisas que eu nem tive oportunidade naquela época. Mesmo tendo um acervo digital, tem muita coisa que eu prefiro ter, não só ter o digital, mas ter no formato físico também.
Podia ter muito mais aqui? Podia, mas chegou num ponto que eu vi que, principalmente formatinhos da Editora Abril, como eu sou um cara que eu trabalho desde 2008 em escola, eu penso muito na educação e na falta de cultura que muitas vezes esses garotos têm, eu comecei a doar revistas para a escola. Eu mesmo de mim devo ter doado praticamente mais de 2.000 HQs, só minhas. Né? Entre formatos, minisséries incompletas, formatos americanos, revistas Wildcats, muitas revistas do Spawn, quadrinhos, Superaventura. Ainda tem uns aqui que eu dei uma garimpada, né? Tem, por exemplo, Superaventuras Marvel, todas que saíram com surfista prateado que eu tinha, essas eu não desfiz, por exemplo. DC 2000, todas que tem aparição do Lobo, por exemplo, que eu sou muito fã, eu não desfiz delas. Então tem muita coisa assim ainda aqui, né? Então minha coleção, ela se resume muito a esse tipo, a focos, né? Hoje em dia eu foco muito em Super-Homem, foco muito em Batman, foco muito nas especiais das sagas Marvel. Eu não, mensais são poucas que eu peguei, acho que mensais da Marvel que eu já tive, ainda tenho pouco, são só do Homem-Aranha, do Guardiões da Galáxia, porque Guardiões da Galáxia para mim foi uma surpresa, né? Foi uma coisa que comecei a gostar recentemente, não tenho vergonha de falar, não gosto de fingir que eu conheci Guardiões da Galáxia desde quando eram os outros personagens antigos. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu comecei a gostar deles agora e gosto mesmo. Tenho o máximo de coleção em quadrinho que eu tenho deles ali, ainda falta para comprar, e tenho os action figures. E gostei de agora, e daí, né? Mas tem muitas coisas que eu gosto desde muito tempo, tipo os clássicos da DC, alguns clássicos da Marvel, e por aí vai, né? Ainda tem muita coisa que eu quero comprar, sim, né? Tem muita coisa do campo da ficção científica que eu tenho muita, né? Eu fico tentando repor muitas coisas da Heavy Metal. Se eu puder comprar coisas da Metal Hurlant, eu pego. Tem muita coisa do quadrinho francês que eu também gosto muito, que eu pego. Eu não fico apegado só ao mundo dos super-heróis. Não tenho vergonha nenhuma de falar que eu gosto e muito de DC e Marvel. Dark Horse também, da 2000 AD também, sou um fanzaço de Juiz Dredd, tenho a coleção de Juiz Dredd completíssima aqui, de Hellboy completíssima, mas eu também gosto de outros quadrinhos, né? Sem desmerecer o que eu já gostava, igual eu vejo que muitos já fizeram aí, né? Tem gente que coleciona só coisas do Pipoca e Nanquim e agora desmerece Marvel e DC, achando que gostar de outras marcas, porque vem quadrinhos mais cult, deixa essa pessoa mais culta, né? Então não tem nada disso, cara. Eu acho que todo mundo pode ser muito cult gostando de cultura pop e de coisas populares. Isso aí é a maior bobagem que você pode fazer, né? Agora, se você só curte aquilo ali, tudo bem, mas não precisa passar máscara fingindo que você nem veio daquela onda ali, né? Não sou dessa galera que as raízes de começar a ler quadrinho é a Turma da Mônica. Já li vários, sim, quando eu era novo e até depois de velho, mas não é o que me fez gostar de quadrinho, igual muitos falam, certo? Li também Menino Maluquinho, li também muitos clássicos Disney, mas não são o que me moveu a ser colecionador de quadrinhos. Hoje em dia eu me acho um colecionador porque muitas vezes eu tenho a versão americana, especial e a versão brasileira. Às vezes eu tenho 2, 3, 4 versões da mesma HQ quando eu gosto muito. Eu acho que quando a gente é colecionador a gente gosta de ter mais de uma versão. Se eu puder comprar, eu pego as outras versões. Se eu não puder, né, eu me contento com a que eu já tenho. Igual, por exemplo, eu tenho as edições lançadas do Homem Animal e até hoje eu não comprei o Ônibus. Eu tenho as edições lançadas do Monstro do Pântano e até hoje não comprei o Ônibus. Gostaria de comprar? Sim, não sou contra o Ônibus e edições definitivas.
Porém, só quando sobrar uma grana, porque tem muita gente, muita coisa para comprar. Né? Igual, por exemplo, eu tenho a obra toda de Jodorowsky digital, mas nem por isso eu não quero ter elas em material para me pegar e ler, né? Bom, e é isso, né? Hoje em dia eu uso muito quadrinhos, às vezes até como recurso didático para me dar aula. É uma coisa que eu vivo, que eu respiro, né? Todo mundo que vem aqui em casa fica admirado. Minha família já sabe que eu gosto disso, são coisas que eu ganho de presente, né? Meus amigos, né? Minha esposa já casou comigo sabendo que eu tinha essa coleção imensa, então ela, assim, não estranhou, ela já sabia que ia ter que ter lugar para isso aqui em casa, né? Então não é uma coisa que ela reclama, que tem que ficar jogando fora, e é isso, né? Essa é a minha história como colecionador de quadrinhos. Espero que vocês tenham uma história parecida ou até mais interessante que a minha e contem aqui, comentem aqui embaixo aqui como que é a vida de vocês nos quadrinhos, como que vocês se ingressaram no mundo dos quadrinhos. E muito obrigado por ter ficado aqui até o fim, escutado toda essa história desse velho barbudo com mais de 40 anos aqui. E espero que vocês continuem gostando de quadrinhos e não se desfaçam dos quadrinhos, porque de todas as mídias, a tecnologia de leitura que eu acho mais interessante até hoje é o quadrinho, porque é uma coisa visual, com quadros, impacta, né, e mexe muito com a imaginação da gente. A gente vê as imagens e vê as escritas e a gente treina nosso cérebro para imaginar como que aquilo ali é em movimento, e isso é sempre o que me fascinou muito nos quadrinhos. Né? Por isso que eu, se for colocar o ranking de mídias, eu coloco quadrinhos em primeiro lugar para depois colocar live actions, né? Porque eu gosto de imaginar primeiro, assim como eu gosto de imaginar nos livros, certo? Apesar de que nos quadrinhos é mais mastigado, mas não deixa de mexer com o cérebro e a imaginação da gente. Ok, gente? Grande abraço a todos. E sejam felizes e legais uns com os outros e curtam quadrinhos. Pode estar começando agora, pode ter começado lá atrás, mas curtam quadrinhos e repassem isso aí para os seus descendentes e para os seus jovens amigos e até os amigos mais velhos. Abraço a todos e fui.